Presidente, eu também quero começar cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimentando ao relator. Os dois têm conduzido as suas funções com equilíbrio, ouvindo a todos, e também ao nosso vice-presidente. Cumprimentar os 4 economistas. Os 4 fizeram falas aqui consistentes do ponto de vista das suas formações, e ouvindo os 4 a gente reconhece algo básico na democracia, que já dura este debate séculos, é que tem visões de mundo diferentes. A economia não é uma ciência exata. A economia, ela prevê diferentes formas de abordagem e de soluções dos problemas, e alguns vão sendo testados na prática histórica e outros não, em diferentes momentos. Então, a minha primeira fala, relator Samuel, é que todos nós que estamos aqui, estamos atrás de busca de soluções para o Brasil. Nós temos que cortar este maniqueísmo, que um é atrasado, o outro é moderno, um sabe tudo, o outro não sabe nada. Nós temos visões diferentes. E para isso é que tem democracia e um parlamento, para que haja o confronto dessas ideias e a cada tantos anos para que a população defina quem vai a representar para fazer esse debate e tomar decisões. Então, outro maniqueísmo tem que terminar. A ideia é que tem gente aqui que não quer reformar a Previdência e gente que quer reformar a Previdência. Tem gente que não quer reformar o Brasil, tem gente que quer reformar o Brasil. Eu quero reformar o Brasil sempre. Aliás, já fui líder de um governo aqui, que hoje é oposição, e encaminhei a votação e a negociação da constituição do Fundo de Previdência Complementar Público, o FUNPRESP, que é uma reforma estrutural na Previdência do nosso país. Porque essa história de dizer, é meu amigo Chirino, não estou dizendo que ele está aqui, é que ele lembrou para a Marajá, mas essa história vem desde o tempo do Collor. A história, vamos caçar o Marajá, vamos caçar o Marajá. Não, mas só um pouquinho, né, gente? Nós todos queremos que não haja injustiças, mas vamos aos fatos. Nós temos que votar coisas efetivas. Por exemplo, o que eu percebo é que o ministro, agora quero falar da fala do ministro de ontem, que é quem conduz a política do governo, junto com o Bolsonaro, ele usa o escudo de algumas distorções que existem no regime previdenciário, é lógico. Ele está sendo corrigido paulatinamente, distorções existem, e ele, em cima dessas distorções, deputado Pedro Kussay, ele quer, na verdade, fazer uma radical mudança na base do sistema, para retirar dinheiro dos mais pobres. Não é uma questão, não, mas não vamos falar do mais pobre. Sim, eu preciso falar, porque a proposta que está aqui, até que o relator mude, que não tem, não, BPC, eu estou sentindo... Não, está tudo aqui. O ministro falou ontem aqui mais de 1 hora e não retirou nenhuma linha do que está escrito aqui. Então, o governo quer sim, com esta PEC 06, não é com uma reforma da Previdência. Aliás, uma pergunta que eu quero fazer para o brasileiro, e brasileiro está me ouvindo, é o seguinte: por que vocês acham que essa comissão que está instalada, com esta ultra prioridade, não é a da reforma tributária? Ah, não, é uma coisa... O ministro disse, não, mas depois nós vamos fazer a tributária, ele disse. Mas por que não começa pela tributária? Não começa, gente, porque a tributária é onde o andar de cima vai ter que pagar conta. Porque o Brasil, deputado Cherini, para dialogar com Vossa Excelência, é um dos únicos 2 países do mundo, e isso sim faz do Brasil um país extremamente desigual, como o professor Eduardo Fagnani colocou aqui, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Este imposto poderia arrecadar, dizem alguns, 50 bilhões por ano. É a metade do que querem retirar do bolso de pessoas que ou estão aposentadas ou se aposentarão, ganhando 1.000, 1.500, 2.000 reais, 3.000 reais, porque diz aqui, senador, deputado Samuel, nosso relator, 90% dos 4 trilhões e 500 que querem retirar do bolso de alguns brasileiros, de milhões de brasileiros, eles sairão do bolso de brasileiros que fazem parte do regime geral da Previdência do país. E o regime geral de Previdência
se ele tiver 1 milímetro ou 2 de ajuste, é evidente que a questão da economista Taft, a questão que a idade média da população vai aumentando, é lógico, isso todos estamos de acordo, de fazer ajustes pontuais, aqui ou ali, aliás, a regra 85-95, que está prevista para evoluir até 90 e 100, foi votada também no nosso governo. Nós encaminhamos como governo, dialogamos com a oposição e conseguimos votar isto. Então, ajustes sim têm que ser feitos. Agora, não se pode, relator, aumentar de 15 para 20 anos o tempo mínimo de carteira, porque isso vai jogar milhões de brasileiros que não vão poder se aposentar. Aí vão jogar eles, não, para ti eu vou guardar a assistência social. A assistência social também é um direito, eu quero dizer aqui. Não é uma esmola. Esses direitos de salário mínimo, de BPC, são direitos do cidadão. Agora, aqui está escrito o quê? Então nós temos que votar, eu dizia para o colega Cherini, para que a pessoa tenha um senso de justiça, vamos retirar o regime geral da Previdência deste momento de debate. Porque não tem privilégio. Ontem eu desafiei o ministro, eu quero que o ministro me traga aqui um aposentado do regime geral da Previdência, um só. Como ele não está aqui, eu peço que o líder do governo traga em nome dele, um só, Pedro Kussay, aposentado privilegiado no regime geral da Previdência. Prezado economista Nery, não tem nenhum. Então aqui no regime geral, nestes que nos primeiros 10 anos querem retirar 900 bilhões de reais do 1 trilhão e 72, isto é ajuste fiscal puro. E aí dizem assim, faz a temática seguinte, Samuel, ou tem dinheiro para esses aposentados, ou não vai ter para a saúde. Isso eu quero criticá-lo, economista Nery. O orçamento brasileiro é inteiro. Nós temos que procurar o equilíbrio fiscal do país como um todo. Olhar a floresta toda, mas não propor uma guerra entre quem quer saúde pública e quem quer uma aposentadoria de R$ 1.500 para proteger a velhice solidariamente todos nós. Nós somos contra a capitalização, e eu digo isso para o colega que falou há pouco, o colega Tiago, porque a capitalização, presidente Marcelo, ela é o fim da solidariedade na Previdência. A capitalização é cada um por si e Deus para todos. E Deus não tem como vir aqui garantir a aposentadoria de um idoso de 60 anos se ele não encontrou emprego ao longo da vida dele. Se ele teve desempregado a metade da vida dele, como é que ele vai economizar? Sozinho, para a aposentadoria dele. O ministro pega e diz, poxa, vamos fazer o seguinte, depois eu vejo isso, na lei complementar. Ora, alguém aqui é ingênuo, gente. Se ele de fato quisesse propor uma capitalização com empresa participando, trabalhador participando e a sociedade solidariamente participando, porque, por exemplo, eu que pago o imposto de renda mais elevado, quero que esse imposto de renda é justo, eu deveria pagar até mais de imposto de renda, para que esse imposto de renda contribua para pagar um BPC para alguém que precisa de R$ 1.000. Isto é justiça social, isto é buscar uma igualdade maior na sociedade. E esta distribuição de renda melhor, ela gera crescimento econômico, porque a questão central e os gráficos, esse negócio tem déficit, não tem déficit? Quanto é o déficit, quanto não é o déficit? Evidente que o Brasil tem desequilíbrios fiscais, gente, mas por que o foco é na Previdência e por que o foco é ali na Previdência, especialmente dos mais pobres? Por que nunca entra no cálculo desse déficit do orçamento brasileiro o gasto de 1 trilhão e 65 bilhões em juros da dívida? Ah, não, essas são sagradas. Essas aí tem um Deus mercado que define. Ou paga tanto por cento de juros ou vai parar o mundo. Há aqui uma disputa pela renda. Então nós temos que sim procurar alternativas de crescimento econômico, porque o déficit, aquele que tenha ou não tenha, o valor que seja ou não seja, quando a economia cresceu, ele sempre diminuiu, ou, por exemplo, no regime geral da Previdência, foi superavitário até 2015, quando todos sabem que aconteceu um cataclisma de guerra política no país, que alguns chamam de impeachment e eu chamo de golpe. E aí a economia começou a afundar. Então, presidente, nós temos muito que falar.
Agora, o regime geral da Previdência, do aposentado que ganha 1.000, 2.000, 3.000, esse não pode pagar a conta.